Não é sempre que Deus nos dá livramento. Algumas orações não serão atendidas da forma que desejamos. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fique no conteúdo desse vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, queridos, eu sou o pastor Daniel Ribeiro. Você está no canal Teologia Bíblica. Antes do conteúdo desse vídeo, deixa eu lhe pedir, se inscreva neste canal, dê o seu gostei, ative as notificações, curte, comente, compartilhe com mais pessoas, para que também tenham acesso a esse vídeo. Vamos à palavra de Deus. Queridos amigos, irmãos em Cristo, temos hoje como base Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46, retrata a história de Jesus no Getsemane. Conhecemos como bons leitores da Bíblia Sagrada que este momento é muito delicado. Jesus chama alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele numa oração particular e muito angustiante. O Cristo que vai para o Getsemane vai orar ao Pai mais uma vez, assim como ele sempre fez. Desta feita, Jesus usará algumas palavras que podem nos ajudar quando de fato temos que tomar o cálice amargo. Se não, vejamos alguns versículos que retratam a palavra de Deus. Jesus começa orando no versículo 39, dizendo ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É a primeira ou o primeiro momento de oração de Jesus. Lembra que ele deixou seus discípulos, ele distanciou-se deles e foi orar em particular, lhes deixando uma recomendação: ficai aqui e velai comigo. Jesus está longe dos seus discípulos e está orando. As palavras que Jesus usa deixam claro o seu pedido: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus fica ali por algum momento. Nos parece que isso dura quase uma hora. Jesus retorna para os seus discípulos e os encontra dormindo. Esse texto trabalha muito em meu coração, porque a oração, irmãos, só será eficaz com quem de fato está sentindo a dor. Há pessoas que você pode pedir ajuda em oração, só que normalmente eles não estarão tão dispostos a orar quanto você precisa orar. Jesus está nos ensinando, olhando para os discípulos dormindo, que se você de fato encara uma peleja de oração, se prepare para estar sozinho nesta peleja. Mas o foco do texto de hoje recai sobre o pedido de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível. A questão da oração ou dos pedidos de Jesus não é aquilo que Deus pode de fato. Porque dentro daquilo que Deus pode, a Bíblia diz, Lucas 1, 37, para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas, ou simplesmente para Deus nada é impossível. Ora, que Deus pode todas as coisas, claro, conhecemos isso pela Bíblia, pela palavra de Deus,
e pela comunhão que temos com Deus. Contudo, irmãos, o que está sendo questionado aqui é a vontade de Deus. Se isso pode ser feito dentro da sua vontade, não dentro do seu poder. Jesus ora ao Senhor, retorna aos discípulos, lhe entrega uma palavra e vai segunda vez para a oração. Mais um período orando, usando algumas palavras semelhantes, com uma pequena diferença. Desta vez, Jesus vai dizer ao Pai: Pai, se não é possível o cálice passar de mim sem que eu beba, faça a sua vontade. Jesus retorna aos seus discípulos, eles estão dormindo. Então volta-se a terceira vez para orar e ora com as mesmas palavras. Qual é as palavras? Se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Oh, bendito seja Deus. Queridos irmãos, algo de Deus brotou no meu coração lendo esse texto, eu quero deixar para a sua edificação. Ora, nós já conferimos que esse possível ou impossível para Deus não existe, mas estamos tratando da sua vontade, se é possível dentro da sua vontade. Os discípulos não estão acompanhando Jesus orando, isso é fato. Ora, quando há uma menção na oração de Jesus, se o cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, então faça-se a sua vontade. É óbvio que estamos enxergando aqui uma mudança nas palavras de Jesus, visto da sua primeira ida em oração. Quando Jesus ora a primeira vez, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. A segunda vez orando, ele melhora a oração dizendo: se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. Talvez, só talvez, a gente insiste tanto querendo o livramento da parte de Deus, que não conseguimos enxergar a vontade de Deus. A vontade de Deus nesse momento não era passar o cálice. A vontade de Deus neste momento não era dar um livramento àquele que estava orando. A vontade de Deus nesse instante era que o cálice amargo fosse tomado. Então, que tal você mudar a oração? De vez de você ficar insistindo, Deus livra, Deus faz, Deus dá livramento. Que tal você orar hoje: Deus, faça a sua vontade. Porque se não é possível passar de mim esse problema, essa dificuldade, cumpre-se a sua vontade na minha vida. Glória a Deus. E algumas pessoas na Bíblia Sagrada que não tiveram livramento enquanto estavam sendo provados. A primeira pessoa, claro, Jesus. E você pode conferir isso tanto em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46, como também Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao 42. Você pode ainda conferir Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46. Ainda você pode ver o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Todos esses textos retratam Jesus que está no Getsêmani orando, pedindo a Deus livramento, e o resultado será o mesmo em cada texto. Há outros personagens bíblicos que passaram também por algo semelhante. O que dizer, por exemplo, de Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32? Jesus tem um anúncio para ele. Jesus vai dizer também a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isto é provação, irmãos.
Esta é hora do aperto. Qual é a resposta de Jesus para ele? Ou qual é a palavra que Jesus vai lhe dar? Ele vai falar assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção. Jesus não orou ao Pai para que Pedro fosse livre daquela situação. Jesus orou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. Existe um Paulo na Bíblia, num momento tão delicado, chamado de espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9, nós vemos Paulo sofrendo, orando a Deus e pedindo a Deus uma intervenção da sua parte nisso. Porque Paulo vai dizer que recebeu um espinho na carne para que não se exaltasse pela excelência das revelações. E por isso recebeu esse espinho na carne. E a Bíblia diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E a resposta que Paulo recebeu nós conhecemos. E disse-me, quem o disse? O Cristo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Todas as vezes, irmãos, é isso que eu vim lhe trazer hoje. Todas as vezes que Deus não lhe dá livramento, que Deus não lhe tira da prova, é garantia que passar sozinho nós não vamos. E que todas as vezes que seremos provados, nós alcançaremos conforto da parte de Deus. Se não, olhe para Lucas capítulo 22, versículo 43. Após a oração de Jesus, a Bíblia diz: os anjos vieram lhe confortar. Oh, glória a Deus! Você que está assistindo essa meditação, olhe bem o que Deus está falando conosco. Se você orou a Deus e não foi atendido conforme queria ou gostaria, eu estou autorizado a lhe dizer que conforto da parte de Deus está chegando para o seu momento de prova. O Cristo que não passou o cálice de você, ou seja, você está bebendo o cálice amargo, Ele está lhe dando conforto, aleluia, alívio. Ele está lhe dando a sua presença para que você consiga, aleluia, vencer este momento para a glória de Deus. Ainda assim, vemos um Jesus falando para Pedro: eu vi Satanás querendo cirandar contigo, lembra? E a Bíblia diz: eu roguei ao Pai. Que alívio que Jesus está dando a Pedro. Não é livramento, mas ele está dizendo: eu já orei ao Pai. A sua fé não vai desfalecer, Pedro. Glória a Deus. Vemos um Cristo respondendo ao Paulo do espinho na carne. Ele orando a Deus já 3 vezes em oração. E após a sua oração, ouvir a resposta assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou te dar livramento, Paulo, mas a minha graça você tem. Você tem condições de passar por este momento e vencer para a glória de Deus. A palavra de Deus que eu trago ao seu coração é: fique em paz. O Deus que fez você passar por isso está lhe confortando neste momento. O Deus que não tirou o cálice amargo da sua vida está, aleluia, te dando graça para vencer este momento. Deus abençoe a sua vida. Espero que a palavra de Deus conforte o seu coração e produza edificação para você e para muitos outros que podem ser alcançados nesse vídeo.
Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.